Olá, pessoal, tudo bem? Falar um pouquinho do antes e um depois. As pessoas gostam de ver antes e depois, né? Quem não me conhece, eu sou arquiteta, sou Lígia, moro em Santos, né? Mas atendo vários locais. Se for online, podemos atender em vários locais, né? Vamos falar um pouquinho desse antes e depois. Esse antes e depois eu já postei em algum momento, né? Essa reforma. Essa reforma de cozinha, ela não foi uma reforma completa, né? Ela foi uma reforma parcial, mas o que eu quero colocar aqui é a importância do projeto, né? A importância de se ter um tempo para pensar na reforma, de se ter um tempo para organizar as coisas, né? Mesmo que as intervenções não sejam totais, não sejam completas, né? Qualquer intervenção, quando ela é bem organizada, quando ela é bem orientada, né, planejada, ela tende a dar mais certo, né? Nesse caso, essa cozinha dessa cliente já estava desde a construção, né? E ela já mora nesse apartamento já há bastante tempo. E aí, ela disse que já estava um pouco cansada dessa cozinha, né? Na verdade, algumas coisas já estavam começando a ficar danificadas, né? O tempo acaba consumindo, né? E devido a algumas particularidades, né? Por exemplo, a bancada embaixo da pia, às vezes começa a ganhar umidade, ou o rejunte vai soltando, a água vai infiltrando, e aí começa a aparecer manifestações patológicas, né? Começa a aparecer problemas e isso, com o tempo, ela só vai piorando, né? Vai danificando o armário, vai danificando. Eu já tive um caso que a pia caiu, tchum, né? E aí foi um estrago só. Mas essas coisas acontecem, né? Com o uso, né? Tende a ter, as coisas tendem a ter uma durabilidade, né? Um período de duração normal. E dependendo, quando começa a acontecer algumas coisas, né? Infiltração ou enfim, falta de rejunte ou mau uso, ou o que seja, elas vão diminuindo esse tempo, né, de uso, esse tempo útil, né, a pé vai perdendo a função, né, exatamente. Além disso, o que realmente ela estava era incomodada com o aspecto da cozinha. Ela estava cansada dos armários, ela queria uma coisa mais clean, mais agradável de ficar. Ela estava enjoada da cozinha, né? E aí, o que ela me pediu? Que ela queria manter o layout, né? E, se possível, manter os armários, né? Aquela coisa da gente precisa fazer milagres às vezes, né? E aí começamos a conversar, trocar ideias, saber o gosto dela, saber realmente as necessidades que ela queria. E assim foi, né? Vocês podem ver que aqui tinha bastante coisa na pia, né? Nesse armário. Aqui a pia ia direto, tinha um fogão normal, tinha uma janela aqui, o depurador. Ela já tinha trocado as luminárias, né, somente isso. E aí fomos, né? Fiz o projeto, né? Conversando conforme as necessidades que ela queria, as orientações que eu podia dar para ela. Esse armário aqui, ela queria manter, mas ele já estava muito prejudicado. Ela fez questão de ter um porta-pano de prato, né? São particularidades que as pessoas às vezes têm e querem, são pequenas coisas que às vezes fazem muita diferença, né? Enfim, conversando com ela, como ela falou, ela queria manter os armários, mas queria modernizar, né? O que que eu poderia fazer? E aí eu sugeri, né, de mantermos a caixa do armário e trocar as portas. Só que aí ela queria um cooktop, ela queria um forno, e aí, por fim, né, nós
trocamos todo esse tampo aqui. Ele ampliou, na verdade, e juntou com aqui com a pia na lateral, né? Fez um L enorme. E aí eu fiz toda essa parte aqui nova, né? O tampo foi todo novo, colocado novo, né? Uma nova cuba, nova torneira. Essa janelinha daqui saiu, que aparece aqui a janela de fora da área de serviço, né? E aí trocamos o depurador, trocamos aqui, ficou um cooktop, ficou. Eu troquei as portas, né? Ela queria gaveta, queria colocar gavetas, né? E como a modulação, quando abre a porta, eu tinha aquela caixa de duas, tinha caixa de uma, fugiu um pouco aqui o alinhamento da modulação, mas por causa dos armários que já existiam. Mas ok, ela concordou que estava tudo bem e fizemos. Aqui é que eu falo que precisa projeto, né? Aqui tinha o forno de embutir e o cooktop. Eu preciso aqui saber pontos de marcenaria, pontos de, apesar de não ter mexido no ponto do forno, né, do gás, né, do fogão, eu puxei 2 pontos, né, eu fiz uma ramificação, mas eu tinha que saber exatamente a porção que ia ficar aqui para a hora da, da marmoraria poder cortar aqui o granito, né, poder encaixar tudo direitinho. Como o forno ele precisava de uma área de ventilação, eu tive que fazer um dentinho aqui, ó, para ele poder encaixar e ter o espaço de ventilação. Então, são coisas que precisa projeto, né? Até esses armários aqui precisa, né? Foram só a troca de porta, né? Eu sugeri ela que eliminasse aqui esses três, fizesse portas grandes. Esse ponto aqui ficou só um armário só de uma porta também, fechado. E ela queria uma porta de vidro, né? E foi assim. Aqui nesse espaço, ela precisava de tomadas, né? Aqui não tinha tomada, ela queria tomada por causa da panela elétrica, né? E aí eu fiz, só tinha um ponto de tomada aqui. Eu fiz um painel sem quebrar a parede, né? Um painel que trouxe as tomadinhas por trás do painel. E esse painel foi totalmente estilizado, né? Esse foi vamos dizer assim, o uau da cozinha. Aí colocou uma iluminaçãozinha aqui por baixo também. Mas aí ela conseguiu usar a panela que ela queria, né? As coisas elétricas, né? Que ela precisava para a bancada, a cafeteira e a panela, sem quebrar a cozinha, né? Isso que foi bacana, porque a cozinha ficou outra cozinha totalmente diferente do que era antes, né? Aqui o antes e o depois, para se ter uma ideia, né? De como a cozinha realmente fez uma diferença. E todo mundo que chega lá fala assim: nossa, ficou ótimo, ficou clean, ficou agradável. E ela fez vários depoimentos depois, ela divulga, né? Que foi realmente um sucesso. Sempre quando eu chego lá, ou quando alguém chega que ela me conta, ela fala, né? Nossa, todo mundo adora, todo mundo gosta de ver a cozinha, né? Minha amiga já disse que aqui essa bancada é ótima para ela fazer o seu nhoque, né? Enfim, então foram particularidades que precisou para atender o desejo dela. A obra não foi feita completa, mas teve itens que ela gastou, vamos dizer assim, ela escolheu itens mais caros do mercado e fizeram diferença também, né? Ela economizou em umas coisas, mas em outras ela quis trazer mais sofisticação. Essa pedra, por exemplo, é um verde diferente, né? Eu esqueci o nome agora da pedra, eu vou lembrar, né? E ele compôs muito bem com a tonalidade das cores, né? Tudo isso foi estilizado. Aqui não aparece
mas a cadeirinha que ela tinha de madeira, a mesa foi revestida, e as cadeirinhas foram pintadas com esse mesmo verdinho aqui, esse friso, que esse friso também foi feito sob medida com marceneiro. Ele que fez e foi pintado na cor que a gente escolheu, na cor que estava alinhada. Fizemos uma cortininha aqui também para alinhar a, com as cores, né, da janela que ela queria. O estilo dela era o estilo americano, então pedia detalhes, pedia algumas coisas, algumas sofisticações, alguns cuidados, né? Aqui o puxador também compramos separados e instalamos os puxadores, né? Só aqui que o marceneiro fez junto com a gaveta, né? A frente da gaveta, que é aquele puxador de cava direto, né? É, de cava não, ele é linear, mas ele é preso na marcenaria, ele faz junto o conjunto. E aí já fez a tampa já uniformemente, né? E aqui só nesse fundo que a cor ficou diferenciada, essa imagem dá para ver melhor aqui, né? Eu ia propor ela de fazer toda essa parte da mesma cor, mas ela ficou com medo, achou que ela podia não gostar, mas depois ela se arrependeu porque que ela não tinha feito, né? Apesar desse material aqui, a cor era mais cara, né? Ela também ficou em dúvida nessa questão de gastar um pouco mais, depois não gostar, mas teria ficado muito bom. Esse era o projeto inicial, toda essa parte da mesma cor, né? E só a frente em cima mais clara, né? E esse painel que foi feito, ele foi todo estilizado pensando nessas cores, né? Eu mesmo desenhei esse painel, escolhendo a dedo cada cor ali para compor cada pedacinho desse painel. Ele foi adesivado em cima desse painel que eu coloquei as tomadinhas para poder ela utilizar. É isso, pessoal. Valeu, muito obrigada e até mais.